Nessa aula, vamos fazer mais um exercício envolvendo receber caracteres pela porta serial e converter isso de ASCII2 para números. Vamos a ele? Queridões e queridonas, bem-vindos à 14ª aula do capítulo 3. E nesta aula, nós vamos fazer um exercício para praticar um pouco mais essa questão de receber caractere de porta serial, como que converte isso em ASCII. E para isso, nós vamos fazer uma calculadora. Olha que o exercício vai ser o 3.16. E aqui no exercício 3.16, olhem lá o que ele diz, ó. Calculadora simples com números ASCII. Então, enviar para o display a soma de dois números de 0 a 9 recebidos pelo terminal. Então, vocês vejam, nós vamos receber um número de 0 a 9, uma calculadora bem simples, né? Só que o objetivo disso não é realmente fazer um programa para ser uma calculadora, né? Ele só tem fins didáticos aqui, né? Para nós aprendermos como que se comportam os números recebidos pela porta serial. Aí ele diz aqui, ó, o hardware vai ser, aqui na descrição, né, vai ser receber o caractere pela serial, converter o número recebido em caractere pelo seu valor numérico, depois somar os dois. Então nós vamos receber um caractere, né, vai ser um caractere que vai ser recebido pela porta serial, aí nós vamos pegar esse caractere, converter ele para número e depois fazer a soma e apresentar na porta serial, no display, digo. Então vamos lá, o comando aqui seria o begin, entre outros, e aqui tem algumas dicas que eu vou dando aqui durante a resolução do exercício. Eu já fiz o setup inicial do programa, então nós temos lá o meu display de cristal líquido, nos pinos aqui que eu escolhi para fazer a montagem, conforme aqui no Simulid, não é isso? E o que nós vamos fazer aqui, ó, vai ser o seguinte, então eu vou começar aqui colocando o programa principal. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é receber o caractere da porta serial. E nada melhor do que o nosso serial available para testar se tem algum caractere recebido, não é isso? Então vamos lá. Então olhem lá, a primeira parte do programa. Se o serial available maior do que 0, é sinal que ele recebeu alguma coisa, né? Que tem mais do que tem um caractere no buffer lá da porta serial. Aí se ele faz um caractere igual a serial read, então nós precisamos aqui de uma variável aqui, né? Então vamos declarar ele como char mesmo, né? Pode ser char ou byte. Char caractere. Então tá lá. E eu vou começar ele com o valor igual a 0. Perfeito? Então tá lá. Daí aqui, ó, se o caractere for menor do que 48 ou o caractere maior do que 52, se ele for menor do que 48 ou maior do que 52, ele vai dar uma mensagem de erro, ó, valor incorreto, digite novamente. Então nós vamos testar o caractere que nós estamos recebendo. E por que menor do que 48 e maior do que 52? Vocês lembram lá na tabela ASCII? O número que nós queremos é o caractere que corresponde ao número 0 até o número 9. Então, vocês vejam que o número 0 é o número 48 e o 9 é o 57. Então, se o caractere recebido for menor do que 48 ou maior do que 57, significa que é inválido, porque eu quero um caractere que seja entre 0 e 9. Aí, o que acontece? Ele vai cair nessa parte do programa. Daí ele vai ver que é menor do que 48 ou maior do que 57 e vai dar como inválido, beleza? Se não for inválido, que o número for válido, aí daí nós vamos tratar da seguinte forma. Eu já vou colocar o bloco todo do programa aqui. Então vamos lá, ó. Se o número for verdadeiro, né, for válido, vamos dizer assim, ele não roda esse programa e ele vai rodar esse daqui. Ele vai dizer assim, ó, se o número 1 for igual a 0, ou seja, que não foi colocado nenhum dado dentro dele, né? Então aí nós vamos precisar de duas variáveis aqui, a num1 e a num2, que vai ser o primeiro número recebido e o segundo número recebido, para nós podermos fazer a soma dos dois, não é isso? Então a gente vai declarar aqui essas duas variáveis também. Num1 igual a 0, num2 igual a 0.
Então tá lá as duas variáveis aqui declaradas. Então, se o num1 for igual a 0, é sinal que eu não gravei nenhum dado dele. Então, num1 passa a ser igual ao caractere, né? Que é esse dado que foi recebido aqui da porta serial. Então, quando recebeu, ele leu o dado, jogou dentro do caractere. Se for menor do que 48 ou maior do que 57, ele dá uma mensagem de erro e apaga o caractere. Então, aí, se o caractere tiver entre 48 e 57, então ele é um caractere válido. E aí ele vai passar para dentro do num1. Se na segunda rodada, quando eu colocar outro caractere aqui dentro, aí ele vai pegar e vai ver se o num1 já é diferente de 0, else, então ele coloca o caractere no num2. Então na primeira rodada ele coloca no 1, na segunda rodada ele vai colocar no 2, não é isso? Que seria o segundo número. Aqui, ó, eu coloquei um serial print num1, serial print num2 e serial print num1 e num2. Porque vejam aqui, ó, porque o segundo bloco aqui, ó, isso aqui vai funcionar como um debug, né? Então vai lá, se num1 e num2, se o num1 for igual a 0, aqui, ó, se num1 for igual a 0, isso daqui é igual a falso, não é isso? E num2 for igual a 0, também vai dar falso. E falso e comercial falso, né? Quando eu faço falso e falso, vocês lembram lá quando nós tratamos desses operadores, lá no capítulo 2, que nós aprendemos lá que dá falso e falso, falso e falso é falso, né? Então, na verdade, só vai dar verdadeiro essa condição aqui quando o número 1 for diferente de 0, por exemplo, se for o número 50 lá, lembram que qualquer número diferente de 0 é considerado como verdadeiro. Então, se o num1 for igual a 50, que vamos dizer que passou lá, né? E o número 2 for igual a 51, o caractere 51 que foi recebido, o que acontece? Vai dar verdadeiro, e só nessa condição verdadeiro e verdadeiro que esse bloco vai ser executado. Então, ele só vai ser executado na prática se você recebeu o caractere num1 e recebeu o caractere num2 para poder executar a soma, né? Daí aqui, ó, o resultado é igual num1 mais num2, não é isso? Então, isso daqui seria a soma simples para se fazer. Ó. Então, resultado igual número 1 mais número 2. E eu vou colocar aqui a variável resultado igual a 0, não é isso? Então, tá lá. Então, o resultado é igual ao número 1 mais número 2. Aí, nós vamos colocar lá no display, ó, set cursor na posição 0, 0. Então, lá na linha 0, posição 0 vai colocar no 1. No set 0, lá na coluna 7, linha 0, ele vai colocar um num 2. Depois, ele vai colocar o cursor na linha 1, na posição 0. E vai fazer o print do resultado. Vamos lá, ó. Daí na porta serial ele vai mandar serial print o resultado da soma, serial print resultado, daí vai mandar o valor da variável resultado e depois ele vai zerar tudo. O caractere é igual a num1, que é igual a num2, que é igual a 0, né? Então vai colocar 0 de novo nos 3 aqui para o programa começar a rodar novamente. E aí ele vai passar a mensagem, serial print, digite uma letra, digite um número, né? Digite um número de 0 a 9. Beleza? E essa é a mesma mensagem devia ser dada aqui no início. Então tá aqui a mensagem de início aqui do programa. Beleza? Print ln, aqui print ln também. Teoricamente, o que nós deveríamos receber aqui é a soma do caractere num1 com num2. E eu estou colocando os dois aqui que eu estou declarando. Opa, estou declarando aqui, vou declarar como char aqui. Vou declarar aqui como char também. E vou declarar o resultado como char. Não é isso? Vamos ver o que vai dar. Ctrl A, Ctrl C. Vamos vir aqui no nosso simulador. Ctrl V. O que deu de errado? Resultado igual num1 mais num2. Resultado não foi declarado ainda.
Está escrito errado aqui. Firmware carregado, vamos lá, então está lá rodando. Abrir o monitor serial, não é isso? Vamos startar de novo, olha lá. Então, digite um número de 0 a 9. Então, eu vou colocar aqui número 1 e Enter. Mandei para lá. Olha lá, apareceu o número 1 e o 0 lá, né? Daí agora eu vou mandar o número 2. Enter. E agora vejam só, ele fez aqui a soma, deu C. Olha lá, ó, deu C. Por que deu C quando eu coloquei número 1 mais número 2? Alguém sabe dizer? Olha lá, o número 1, ele é o caractere, cadê aqui? O caractere 49. E o número 2 é o 50. 49 mais 50 vai dar 99. E 99 na tabela ASCII é igual ao C minúsculo. Por isso que aqui apareceu o C minúsculo, porque ele somou o caractere, o byte que ele recebeu, na verdade, não foi o número 1. O que ele recebeu foi o caractere, o caractere 1, mas que na tabela ASCII corresponde ao número 48. Olha que se em vez de char a gente colocar aqui tudo como byte, como é que a gente vai enxergar isso daqui, ó? Byte, byte, e aqui o resultado eu também vou colocar como byte. Ó, vou limpar aqui para a gente começar de novo, certo? Então vamos lá. Então, quando a gente digitar o primeiro caractere aqui, né, que eu vou mandar aqui o número 1, Enter. Ó, ele recebeu lá o 49, porque agora não está mais interpretando como char, né? Então, ele está mostrando o número realmente que está lá dentro da memória. Ele antes, o que mudava não era o número que estava lá dentro, ele não estava mostrando 1, ele estava mostrando o caractere correspondente ao número 49, em decimal, né? Então, agora que eu vou colocar o número 2 e vou dar um Enter. E a soma, ó, deu 99, porque o caractere 49 mais o caractere 50 deu 99. Então, agora, como é que eu faço para somar 1 com 2, então? Qual que é a estratégia que a gente pode usar? Lá no capítulo 4, nós vamos aprender uma função que converte já direto os caracteres recebidos para número, né? Porque ali nós teríamos que, se você receber vários caracteres, por exemplo, 1134, você vai receber o 49, 49, o 50 e o 51, né? Então, aí nós não conseguiríamos fazer a junção de todos eles. Aqui nós vamos usar um método bem simples, que dá para converter o caractere diretamente. Querem ver? Ó? Sigam aqui a lógica comigo. Ó. Se o número 0 corresponde ao caractere 48, então se eu fizer o 48 e receber o caractere 48 e fizer ele menos 48, não vai dar 0? Se eu receber o 50 e fizer o 49, por exemplo, que corresponderia ao número 1, se eu fizer 49 menos 48, não vai dar 1? Então, se eu pegar de uma forma bem simples o caractere que está recebido e subtrair ele de 48, nós vamos ter um número que vai corresponder ao número da tabela ASCII, aqui, ó, que corresponde ao caractere. Bem simplesinha a conversão, né? E é uma conversão que funciona. Quer ver? Vamos fazer o programinha aqui para receber esse caractere aqui, então, e fazer a conversão. Então, vejam lá, ó. Então está todo mundo como char aqui, né? Só que em vez de eu tratar como char aqui o resultado, eu vou ter que tratar ele como byte, né? Na verdade, vamos tratar todo mundo como byte agora, porque não me interessa mais o caractere, né? Ó, byte e aqui byte. E na hora que eu vou colocar aqui a variável num, eu vou fazer aqui que num1, em vez de ser igual ao caractere, eu vou fazer 48 menos o caractere, ou seja, 48 menos o valor que ele receber, né? E o num2 também vai ser 48 menos o caractere, beleza? O único problema é que se digitar 0 aqui, nós vamos ter um problema, né? Porque daí o 0 ele vai ser falso, então 0 mais 0 nós não poderíamos fazer a conta, vai ter essa limitação aqui no programa. E eu não vou fazer também nenhuma tratativa para corrigir ele. Nós simplesmente vamos saber que 0 mais 0 ele não vai rolar, né? Ele não vai funcionar, beleza? Então tem que ser um número maior do que 0, na verdade.
E aí aqui, ó, o resultado vai ser no 1 mais no 2. Agora o no 1 não é mais 48 lá, ou 49 quando digito o número 1. Vai ser 48 menos o 49 que corresponde ao número 1 e vai dar 1 esse resultado. Então o no 1 vai ser igual a 1. E aí quando nós posicionarmos ele aqui, nós vamos ver não mais o caractere que corresponde àquele símbolo que foi enviado pela porta serial, mas sim ao seu valor em decimal real, o seu valor real, né? Para poder fazer a execução da soma. Beleza? Vamos ver se isso daqui funciona. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Vamos limpar. Startar de novo. Então vamos lá, vou mandar o número 1. Ó, recebeu o número 1, agora vou mandar o número 2. E agora ele apareceu lá 255, 254 e 253. E por que apareceu isso? Se está todo mundo como byte. Ops, aqui não é 48 menos o caractere, né? O caractere é maior do que 48. Então é o caractere menos 48, não é isso? Olha lá, pequeno detalhe. É o caractere menos 48. Senão vai dar negativo mesmo, certo, pessoal? Bom, pessoal, então, quer ver, ó, se a gente compilar isso daqui, colocar aqui, agora se eu colocar o caractere 1, aparece o 1 lá. Se eu colocar o 2 agora, aparece, ó, 1, 2, e a soma agora deu 3. Viram? Porque agora eu converti isso para o resultado, para o número que realmente é o valor numérico do caractere, e não o número que é o símbolo dele, o número da tabela ASCII que corresponde ao símbolo daquele caractere, né? Então foi feita a conversão. E lembra que a gente falou, se eu colocar aqui 0 e depois colocar 0, ele não vai somar, né? Porque 0 e 0 ele não vai dar verdadeiro aqui. Como é que eu faria então para corrigir esse problema aqui, né? Seria eu tirar daqui, ó, em vez de eu converter aqui o caractere, convertê-la antes de fazer a soma. Em vez de fazer a conversão aqui, vamos deixar aqui o caractere como sendo o mesmo. E o resultado aqui, ó, vai ser número 1 mais número 2. Vamos fazer antes aqui a conversão, ó. Então vamos fazer aqui que o número 1, no 1 é igual ao num 1 menos 48, não é isso? E o número 2, aqui, ó, vamos fazer aqui que o número 2 é igual a um num 2 menos 48, não é isso? Se eu fizer aqui a soma, aí eu converto depois que ele já entrou para fazer a soma, e isso deve dar certo, não é isso? Vamos colocar aqui dentro do Arduino de novo. Olha lá, 0 mais 0 igual a 0. Agora funcionou. Se eu colocar aqui 0 e depois colocar 1, olha lá, 0 mais 1, 1. Beleza? Muito fácil, né? Quem quiser complementar um pouco mais, pode colocar número 1 igual a 0, número 2 igual ao valor ali, e depois resultado igual, né? Poderia só melhorar um pouco aqui a apresentação dos dados no terminal. Se eu fizer aqui, ó, 9 mais 9, ó lá, deu 18, beleza? Tá funcionando a nossa calculadorinha simples. Entenderam? A ideia não era desenvolver uma calculadora, mas sim nós entendermos uma forma aqui de converter o caractere de ASCII 2 para o seu valor numérico correspondente, para poder fazer as contas. E se você tiver que usar em qualquer outro programa um número, por exemplo, recebido da porta serial, tipo lá, digite o brilho do LED que você quer, que nós vamos fazer lá para frente. Aí você vai ter que digitar e converter isso para um número mesmo, que vai receber só caractere ASCII, né? Depois teria que converter isso para número para realmente conseguir colocar lá num brilho, por exemplo, e poder tratar esse número dentro do programa. Legal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.